Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Deus seja louvado pela graça, pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez aqui no nosso programa A Fé que Professamos. Esse programa que chega até você toda quarta-feira, sempre com esse desejo de ensinar, sempre com esse desejo de apresentar aquilo que é a fé da igreja. E hoje no nosso programa nós queremos mergulhar mais profundamente neste tempo de graça, que é o tempo da Quaresma, este tempo que nós estamos vivendo. No programa de hoje, nós iremos falar acerca dos 3 pilares da Quaresma, que são a oração, o jejum e a esmola. Então, é importante entendermos que a igreja, durante este tempo, ela nos ensina que a Quaresma ela não é apenas um tempo de reflexão, mas é um período de ações concretas na vida espiritual. Para isso, ela propõe 3 exercícios, 3 práticas fundamentais para que nós possamos viver bem esse tempo, que é a oração, o jejum e a esmola. Esses 3 pilares da Quaresma são o caminho para uma conversão mais profunda. Esses pilares, eles nos ajudam a voltar o nosso coração para Deus e para os irmãos. Então, nós precisamos entender que, pela oração, esse primeiro pilar, nós entramos em comunhão mais íntima com o Senhor. Pelo jejum, nós aprendemos a dominar as nossas paixões e a direcionar a nossa vontade para aquilo que é fundamental. E a esmola, nós exercitamos assim o amor ao próximo, rompendo assim com tudo aquilo que é egoísmo em nós. Segundo esse tripé, o cristão ele tem a possibilidade de fazer um caminho de fortalecimento interior, preparando-se assim para celebrar a Páscoa com um coração transformado, com um coração verdadeiramente ressuscitado. Então nós vamos aprofundar mais um pouco cada um desses pilares. Então a oração é essa possibilidade de aprofundamento na intimidade com Deus. Na Quaresma, nós somos chamados a intensificar a nossa vida de oração, porque é através da intimidade, é através da vida de oração que nós vamos encontrando força para perseverar no caminho da conversão. Cristo, em sua vida terrena, muitas e muitas vezes a Sagrada Escritura nos apresenta que ele se retirava para rezar. E essa Quaresma é esse convite também de nos retirarmos para a oração. O próprio Jesus, ele nos ensina a orar. Ele nos apresenta muitas e muitas vezes, através da Sagrada Escritura, circunstâncias, situações que ele se retirava para a oração. Então, a Quaresma é esta chamada de atenção para aprofundarmos a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus. E nós não podemos esquecer que, sabendo ou não, a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma, ela anseia por Deus. E a nossa alma, ela só pode ser preenchida se através da oração. Entendamos, a nossa alma tem sede de Deus, mas também Deus tem sede de nós. E o tempo da Quaresma é esse tempo propício para irmos à fonte que é o próprio Deus, e assim aprofundarmos a nossa relação com Ele. E esta experiência de oração, ela não pode se resumir apenas ao pedido de graças, às súplicas de graças, mas esse tempo é um tempo propício especialmente para que possamos escutar a voz do Senhor e assim conformar o nosso coração, ou seja,
fazer com que o nosso coração possa se assemelhar ao dele. E para isso, nós podemos trazer para a nossa vida diária exercícios como o Santo Rosário, a via sacra, a meditação da palavra e a participação frequente na Eucaristia. Todos estes são meios concretos que, de certa forma, nos faz crescer na oração durante este tempo quaresmal. Neste tripé, nós também queremos falar sobre o jejum. O jejum é aquela renúncia, é aquela disciplina espiritual. E entendamos bem, o jejum quaresmal, ele não é apenas uma privação de alimentos, mas um exercício espiritual que nos ensina a renunciar a nós mesmos para assim darmos espaço a Deus. Lembramos então de Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias jejuando e ali há a manifestação, por assim dizer, da disciplina que fortalece a alma. Então, neste tempo, o jejum é essa experiência de mortificação, de penitência, que nos faz, de certa forma, ter a nossa alma fortalecida. E uma vez que a nossa alma está fortalecida, nós temos assim condições de lutar contra as tentações, contra o pecado. Então, ao privar-nos de certos alimentos ou hábitos, não fazemos por mero sacrifício, mas para lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum, ele nos ensina a ter domínio sobre os nossos desejos, sobre as nossas paixões e assim não sermos escravos das satisfações imediatas. Além da restrição alimentar, nós podemos também nos abster das distrações, das redes sociais ou qualquer hábito que possa, de certa forma, nos afastar de uma vida equilibrada. Lembrando que o verdadeiro jejum, ele não é um fim em si mesmo, mas uma via de purificação do nosso coração, tornando-o assim mais sensível às necessidades do próximo e também fortalecendo a nossa vida espiritual. E por fim, nesse aprofundamento acerca desse tripé, nós falaremos agora sobre a esmola, que é esse exercício de caridade e partilha com os necessitados. A esmola é uma manifestação concreta de conversão, porque nos faz sair de nós mesmos e enxergarmos assim a necessidade do outro. Durante esse tempo quaresmal, a igreja ela nos convida a ser mais generosos com os pobres e com aqueles que sofrem. E é importante entendermos que a verdadeira penitência ela não se limita a sacrifícios individuais, mas ela deve transbordar em amor ao próximo, que é exatamente esse exercício da esmola, o exercício da caridade. Jesus, ele nos ensina que tudo o que fazemos ao menor de nossos irmãos é a ele mesmo que estamos fazendo. Sendo assim, a esmola ela não se resume em simplesmente dar dinheiro, mas envolve tempo, atenção e gestos de misericórdia, como por exemplo, visitar os doentes, ajudar o necessitado, praticar o perdão e também ouvir o outro com paciência. Todas essas formas, de certa forma, são exercícios que manifestam a caridade e que, portanto, agradam a Deus. Quando compartilhamos o que temos, seja um recurso material, seja a nossa atenção, quando nós fazemos isso de bom coração, estamos imitando a Cristo, que inclusive se entrega por nós. Então, este foi o nosso programa hoje. Nosso programa hoje que,
de certa forma, veio aprofundar esse tripé que a igreja, como mãe, nos apresenta e nos chama a viver durante esse tempo quaresmal. Desejo que esse conteúdo tenha sido útil a você que nos acompanha aqui, para que assim possa, de fato, viver uma quaresma verdadeiramente fecunda, uma quaresma que possa, de fato, dar muitos e muitos frutos. E por fim, eu convido você que nos acompanha aqui ao final desse vídeo a dar o like, a se inscrever no canal e também a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.